Um projétil cujas dimensões são desprezíveis é lançado verticalmente para cima de uma altura h em relação ao solo, né? Ah, lembrei dessa parte da questão. Sim, você tem um lançamento que é já com uma altura em relação ao solo. É como se ele estivesse numa bancadinha assim. Opa, fazer aqui de preto, não. Como se ele estivesse numa bancadinha. Então você tem uma pessoa aqui em cima, vai lançar um projétil. Então, pera lá, eu vou colocar o projétil aqui, ó, tá? Ele vai ser lançado verticalmente para cima. Quem não sei até onde ele vai, mas eu sei que esse cara já tem uma altura hzinho do chão. Após o lançamento, o objeto subiu por um intervalo de tempo de 4 segundos até atingir a altura máxima. Ele sai com a velocidade, né? Quando ele atinge o máximo de altura que ele consegue, é quando toda a energia cinética virou potencial gravitacional. A velocidade final aqui é zero. Ok? Tá? Ele fez isso aqui no intervalo de tempo de 4 segundos. E atingiu uma altura máxima Hzão, medida em relação ao solo. Tá, então tudo isso aqui é Hzão. Ok? Então ele subiu aqui um tamanho que eu não sei, que é o x, que é Hzão menos Hzinho, né? Sendo x, Hzão menos Hzinho. Após atingir a altura máxima, o objeto iniciou um movimento de queda, cuja duração foi de 6 segundos. Então, esse ΔT de 4 segundos foi o TS, tempo de subida. Vou anotar aqui embaixo, ó, o tempo de descida é de 6 segundos, até que ele atingiu o solo, que está aqui embaixo, né? Considerando desprezíveis as dimensões do objeto, bem como o atrito do objeto com o ar, tomando G igual a 10, as alturas Hzinho e Hzão são respectivamente quais aí? Bom, vamos lá. Vamos ver por onde é mais fácil começar aqui. Bom, vamos partir por uma das perguntas, ou por Hzinho ou por Hzão. Se você descobrir o Hzão, ajuda primeiro, tá? Então, vamos focar primeiro em descobrir o Hzão, né? Então, veja, o Hzão, ele é o deslocamento total que o corpo tem descendo, tá? Descendo. Portanto, eu vou pensar assim, que S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Sendo o deslocamento total Hzão, ele parte daqui de cima, tá? É o movimento da descida esse aqui. Tem um movimento de descida. Eu vou colocar aqui, ó. É um movimento de descida. Bom, dito isso, ele se desloca Hzão, então a posição inicial dele é zero. A velocidade inicial dele é zero, porque aqui em cima ele para, antes de começar a descer. Como ele está a favor da gravidade, o A é 10, o tempo de descida é 6 ao quadrado sobre 2. Então o Hzão, ele vale 8 ao quadrado é 16 vezes 10, 160, dividido por 2. Isso aqui está dando 80, mas não tem 80 ali, né? Calma lá. 6 ao quadrado, 18 é 36, né? 6 vezes 6, 36, então aqui é 360, né? Ficando maluco, gente. 360 por 2, 180, né? 180 metros, tá. Então, eu tive um deslocamento total, a altura toda ali, 180. Bom, então, se eu tenho a altura toda, eu preciso do Hzinho. Se eu descobrir o X, aí já era, né? Porque o X é tudo menos o Hzinho. Então, vamos em busca desse X aqui agora. Bom, o X, ele é o deslocamento da subida, né? Então, para subir,
Vamos usar, não vamos usar essa relação não, porque eu não tenho a velocidade inicial, né? Ah, mas vai ter que calcular, não vai ter jeito, tá? Vamos direto para a pergunta, usando o funcionário da posição de novo, tá? Então, a equação já está aqui, eu vou substituir pelos termos da subida em relação a essa altura Hzinho já. Então, ó, quando ele sobe, ele atinge um tamanho final aí, uma altura final de x igual posição inicial dele. Eu estou tomando o chão, não o chão, mas essa altura Hzinho já como referencial. Então ele está no zero aqui, tá? É como se o meu chão fosse a tampa desse caixote aqui. Então, zero aqui, posição inicial, meu início, tá? Chegou a x. Mais velocidade inicial vezes o tempo que foi 4 segundos, menos porque eu estou subindo, né? O g que é 10, o tempo que é 4 ao quadrado sobre 2. Então, o nosso x ele vai ser 4 vezes v0 menos 4 ao quadrado, 16, vezes 10, 160, dividido por 2, 80. Legal. Quem me atrapalha aqui é a minha velocidade inicial, né? Então, a gente vai resolver ela aqui, ó. V igual a V0 mais AT, com a funcionalidade da velocidade, né? Minha velocidade final é 0, minha velocidade inicial a gente desconhece. Eu estou subindo, então menos 10 e o tempo de subida é 4. Então, menos V0 igual a menos 40, logo, a minha velocidade de lançamento é 40 metros por segundo. Pronto, agora sim, né? Então, o nosso x vai dar quanto? 4 vezes 40 menos 80. Então, o x é 4 vezes 40, 160 menos 80 dá 80. Não acabou, né? Isso é o x, ele quer o hzinho. Sabemos que o hzão... Por que eu escrevi assim, né? É muito mais fácil escrever assim, né, gente? Olha só. O hzão, ele nada mais é do que x mais hzinho, né? Dá para descobrir o hzinho. Tudo é x mais hzinho. Então vai ser 180 igual a 80 mais hzinho. Então o hzinho 180 menos 80, 100 metros. Portanto, qual a ordem que ele pediu? Hzinho ou hzão? Então 100 metros e 180 metros, alternativa correta, alternativa D. Usamos funcionário da posição e da velocidade. Foi, gente, uma situação. Eu não coloquei aqui, para quem. Essa aqui é a subida, né? Lançamento vertical, isso aqui. Questão boa, bem completinha. Ela é uma questão boa. Ela envolve duas equações de cinemática. Questão de referencial, né? Vou tomar cuidado com o sinal aqui. Então, é uma questão bem legal. Dá para revisar bem cinemática aí com ela, tá? A Gabi que tinha perguntado na última aula, né? A Gabi tá por aí? Gabi, tudo bem? Uma questão? Foi? Então foi, certo? Bom, a gente não viu ótica, né? Muita coisa de ótica. Eu peguei algumas questões de ótica aí do material de vocês. Questãozinha da FUVEST do ano passado. Aqui, ó, 255, FUVEST do ano passado. O material está bem atualizado. 256 da FUVEST 2013, tá? A 256 eu já fiz? Ótimo. Beleza, então eu vou tirar isso aqui daqui. Vou colocar outra questão aqui. 264 da VUNESP. Tá, eu vou pegar mais uma de ótica então. Vamos resolver essas daqui primeiro. E aí a gente pega uma outra de ótica. Tá? Gente, o que vocês estão falando aí? Tá, eu não lembro qual que eu resolvi porque eu estou sem uma matéria em mãos aqui. Né?
Lá na minha apostila eu risquei as que eu fiz. Tá, gente, eu fiz a 256 ou a 255 com vocês. Uma das duas eu devo ter feito, são duas questões importantes. Ah, sim, eu vou fazer a 255 agora. A gente estava falando que eu já tinha feito. Galera, se eu pegar uma questão repetida, vocês avisam, hein? Que eu volto. Tá bom? Eu acho que essa daqui eu cheguei a resolver com vocês no primeiro ano, não me recordo. Mas é uma questão para você lembrar de um conceito que o Enem vai cobrar. Tá? O senhor Rubinato. Vamos na 255? Vamos lá. Questão da FUVEST do ano passado. A questão fala aí, ó. Uma pessoa observa uma vela através de uma lente de vidro biconvexa. A lente de vidro biconvexa está aqui, como representada na figura. Considere que a vela está posicionada entre a lente e o seu ponto focal F. Nessa condição, a imagem observada pela pessoa é como? E aí? Como é a imagem observada pela pessoa? Quando vocês me respondem, eu vou passar um link aqui para vocês. E aí, gente, qual que é a classificação? Gente, isso daí foi uma aula em duas partes que eu dei ontem com outro professor amigo meu sobre ótica da visão, tá? Sobre ótica da visão. A gente fez uma atividade ontem de 3 horas, até menos, eu não lembro agora quanto tempo deu. Sobre ótica da visão, a gente revisou muita coisa de ótica. Então, caso vocês se interessem, assistam, vai ajudar vocês, tá bom? E aí, já é para ter respondido já, essa questão tem que ser rápida. Bom, demorou demais já. Essa questão é assim, ó, para responder. Bem rápida. Alguém chegou na classificação? Desenhando? Tá, eu espero que vocês terminarem de desenhar então. Bom, enquanto vocês desenham, eu vou pegando uma outra questão de ótica aqui para colocar no lugar daquela.
Classificação, então. Acho que é a D. Só a Ana terminou, gente? Vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Bom, vamos desenhar. Se você é uma pessoa que estudou bastante ótica, principalmente lentes, né, porque isso aqui é uma questão de lentes, você já saberia a classificação de cara, tá? Mas não tem problema, não lembra, desenha, tá? A vela está aqui, então a gente vai desenhar os raios, né? O raio que sai daqui, ó, que entra paralelo, ele deve refratar passando por onde? Pelo foco, né? Beleza. Por aqui. Um raio que entra pelo vértice passa sem sofrer desvio algum. E aí agora você vê que esses dois raios eles não vão se cruzar. Então você vai ter que fazer o quê? Prolongar a refração, né? Então você prolonga. E a imagem é essa aqui, né? Ou seja, a imagem ela é maior, direita e virtual, porque foi formada por prolongamento. Isso é o que o observador vê. Alternativa correta, alternativa E. Qual caso de formação de imagem é esse, né? É o caso em que o objeto está na frente do foco, né? Então você vai ter. Galera, desculpa, não dá para errar essa questão. Vocês não podem errar uma questão desse tipo de ótica. Não pode, porque esse tipo de questão é uma questão de classificação. Isso é uma questão que vocês fizeram muito já. Já fizeram muito. Uma lente de borda fina é uma lente convergente. Sendo uma lente convergente, uma lente que vai convergir os raios, os elementos principais estão do lado da onde vem o raio. Então, estão aqui, que é o A, o F, que é o F', aqui é o A'. O objeto não está na frente do foco, então é a mesma coisa que colocar um cara aqui, ó. Colocou o cara aqui, ó. Pronto. Agora acabou, ó. Entrou paralelo, vai refratar pelo foco. Ó. Entrou pelo vértice, sem sofrer desvio algum. Não se cruzam. Prolonga. Cruzamento do prolongamento deu aqui. Ah, tá. Então a imagem está aqui. Então a imagem é virtual, direita, maior. Alternativa aí. Se você pegar o seu material, você vai ler aí caso 5 da lente convergente. Os elementos não estão em outra ordem, Ana. Ó, presta atenção. Quando eu ensinei isso aqui para vocês, eu falei o seguinte: em nenhum momento eu falei, olha, o A e o F ficam à esquerda. Eu falei, os elementos principais da lente convergente ficam da onde vem o raio. Então você tem que saber que se o elemento foco principal está à direita, o desenho é da direita para a esquerda. Se o foco principal está à esquerda, o desenho é da esquerda para a direita. E o desenho é o mesmo, só espelhado, né? Pode falar, Ana. Aqui tá meio. Pega aí. Não fica ainda não. Tem que ligar aqui. Tá meio baixo, então eu vou ficar com a caixa no meu ouvido. Pode falar. Tá. É que assim, geralmente, quando a gente faz o desenho, eu imagino que o observador tá, ó, por exemplo, no seu desenho, ele tá no lado esquerdo da setinha. Então, tipo, ele tá vendo o objeto passando na lente, entendeu? E aí, nesse caso da questão, a velhinha tá depois da lente e o observador tá antes. Eu fiquei, onde que eu coloco essa vela no meu desenho? Eu fiquei confusa, entendeu? Entendi. Ó, Ana, você não usa óculos? Você usa óculos? Não usa?
Quando você olha através do quê? Da lente. Os objetos, eles não estão entre o seu olho e o óculos, estão depois do seu óculos, né? Não é? Então, se o seu olho está aqui, vem a lente e depois o objeto, não é? Então, o observador sempre está, o olhinho, ele vai estar olhando para a lente, o objeto está atrás da lente. O olho não está aqui, né? À esquerda. O olho não pode estar do mesmo lado do objeto. Senão, é a mesma coisa que você falar que você põe o óculos e o seu olho está do lado de fora da sua cabeça. Não faz nenhum sentido, né? O seu olho, a lente, depois os objetos. Sempre. Por isso que você, estando do outro lado da lente, você vê essa imagem virtual. Se você tirar o seu óculos agora, que eu não sei qual que é o seu defeito de visão, mas se você tirar o seu óculos, você pode ver que as coisas vão estar pequenas ou maiores quando você olha através da lente. Não é? Então, é isso que está acontecendo. Tudo bem? Gente, mais alguma dúvida nessa questão? Nenhuma dúvida? Não? Beleza. Vamos lá. Questão 250 da VUNESP. 250 da VUNESP. A questão fala o seguinte, ó. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, o rapaz deparou-se com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano, um côncavo e um convexo. Agora, espelhos, hein? Todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sempre à mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens do seu rosto, apresentadas na figura a seguir. Uma imagem A pequena, uma imagem B regular, uma imagem C ampliada. Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou-as quanto às suas naturezas. Tá, aí, se o cara já não sabe o conceito aqui, o cara já cai, né? O cara já fica tenso. Natureza, essa imagem é real ou virtual. Isso é a natureza de uma imagem, ok? Aí ele fala assim, ó, uma associação correta feita pelo rapaz está indicada na alternativa qual? Aí, então, você tem que associar cada tipo de espelho, olhando a imagem, com as características de cada um deles, certo? E aí? O que vocês acham? Qual que é qual aí? Ana falou que acha que é aí. Vou desenhar um espelho convexo aqui. A Ana já falou sobre aí. Nós temos o eixo principal, né? E aí você vai ter um espelho convexo, né? Deixa eu colocar um objeto aqui. Na verdade, eu vou colocar o espelho primeiro, né? O espelho convexo, ele é assim. O espelho convexo tem a parte de fora com a parte refletiva, né? A parte escura é a parte da concavidade. Vou colocar um objeto aqui. Aí os elementos aqui, né? Foco, centro de curvatura. Um raio que entra paralelo, se ele entrar paralelo, ele vai refletir passando pelo foco, né? Entrou paralelo, reflete pelo foco. Bom, como o foco está do lado de cá, ele vai ser orientado pelo foco, né?
Vamos orientar aqui no pontilhadinho. E ele vai refletir pelo foco, né? Assim, bonitinho. Ó. Né? Beleza. Agora, um raio que entra no vértice, que é onde está o espelho, ele reflete com o mesmo ângulo que ele incidiu, né? Então, se eu tenho um ângulo aqui, esse ângulo ele vai se repetir aqui e a reflexão ocorre aqui, né? Com o mesmo ângulo, beleza? Então, aqui. O espelho convexo diverge os dois raios refletidos, né? Se afastam os dois raios. Então, eu prolongo, o cruzamento se deu aqui, então a minha imagem está aqui, né? Beleza. Olha lá como é a imagem desse cara. Menor. Menor. Cruzou por prolongamento, então, virtual. Direito. Ah, tá. Então, essa aqui é a classificação do convexo, né? Só tem esse caso. Ana, o espelho C é convexo? Não, né? Aqui sim, o observador é a flechinha que é o objeto, está olhando, né? Quando ele se vê atrás do espelho, ele se vê o quê? Menor. Então C não é convexo. A alternativa A está incorreta. Qual que é o convexo aqui? Dos três tipos. É o A, né? Então, se tem alguma que fala que o A é convexo. Ó, a D fala que o A é plano. Tá errado, né? Aqui fala que o A é côncavo. Tá errado, né? O A é convexo. Tá. Aí ele fala ali, ó, na B. O espelho B é plano e a imagem conjugada por ele é real. A C fala, o espelho C é côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual. É a C, né? É a C, né? Você desenha um espelho côncavo aqui, você mata isso aí em 2 segundos. Na verdade, você marca a C excluindo a B por conceito, tá? Por que a B está errada, gente? Alguém consegue me responder? Alguém respondeu aqui. Por conta do espelho ser plano? Não. Na B o espelho é plano mesmo, porque não está nem ampliado nem reduzido, está real, tá real não, desculpa, tá igual o cara, né? Que nem ampliou nem reduziu. Tá errado aqui, ó. O espelho plano, você tem que prolongar a imagem atrás dele. Então a imagem é virtual no espelho plano, não real. Por isso que a C está correta. Mas construa o raio na C. Construa o raio na C. Objeto aqui. Ah, professor, como você sabe que é aqui? Porque eu sei que esse é o único caso que a imagem não é invertida. Ela é direita. Então, se você desenha os raios, um raio entra paralelo, reflete passando pelo foco aqui, ó. Não é? O raio que entra pelo vértice, reflete com o mesmo ângulo que entrou. Bom, esses dois raios divergem. Quando eu prolongo lá atrás, o cruzamento vai ocorrer ali? Tá. Então aqui, ó, é minha imagem. É maior, direita e virtual. E ampliada, né? Porque ela é maior. Portanto, o céu é côncavo mesmo, porque a imagem ali é maior. Galera, vocês têm que estudar ótica. Vocês estão pensando em estudar ótica. Tá vendo como é bom pegar a questão variada para a gente ver onde que
que a gente está falhando? Ótica. A gente viu ótica no primeiro ano e vimos ótica esse ano, certo? Só que a gente viu no presencial esse ano ainda. Pega para revisar a ótica, é um ponto fraco da sala de vocês, porque estão sofrendo. Essas duas questões que não era para sofrer. Não era para sofrer. Está sofrendo. Então, pega para ver isso aí, hein? Ainda dá tempo. Se quer cair, a ótica cai. Avisando, para depois falar, o professor falou que isso não aparece. Não, ao contrário, aparece, e muito. Ok? Bom, as outras questões que eu separei, ondas, ótica, leis de Newton, a gente vai resolver na segunda aula. Bom? Então, a priori agora a gente vai fazer nossa chamada e vamos finalizar a aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Terceiro ano, Ana Carolina. Gabriel, não se encontra. Gabriela. Giovana Cabral, Giovana Nunes. Guilherme Raso e Igor. Guilherme Raso não está. Igor está aí. Júlia, estou vendo. Luana, não. Murilo, não. Nathalie, não. Nem a Raíssa. Sara está por aí? Beleza. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês nessa primeira aula. A gente achou um probleminha, né? Vamos treinar mais ótica, estamos precisando treinar mais, para que vocês melhorem aí nessa área da física, tá bom? Então, a gente se vê daqui a pouquinho, tá? Beijão e boas aulas.